Olá, viva! Este é um novo episódio do À Beira do Abismo, 16 meses depois do último, mas não é um regresso ou o começo de uma nova temporada, e passo a explicar. Em dezembro de 2021 tinha a intenção de voltar à carga e iniciar uma nova fornada de episódios, começando com este que vão ouvir hoje. No entanto, nesse mesmo mês, uma série de mudanças surgiram na minha vida. Em janeiro deste ano comecei a trabalhar na Antena 1, onde tenho alguns programas, produzo outros, faço emissão e ainda outras coisas. Assim, a ideia de regressar com o À Beira do Abismo foi posta de parte por falta de tempo, falta de disponibilidade e, confesso, alguma falta de paciência para chegar a casa e trabalhar com áudio, algo que agora faço profissionalmente. O problema é que injustamente ficou uma entrevista pendurada na gaveta desde dezembro do ano passado, e é esta. Eu tinha a intenção desde então de, se não ia voltar com o podcast, de pelo menos publicar esta conversa, até porque gostei muito de a fazer. Infelizmente a montagem do programa levou mais tempo do que eu pensava e os meus recursos caseiros empalidecem perante todo o arsenal técnico e logístico que tenho à disposição profissionalmente. Por isso, a publicação deste 101º episódio foi sendo adiada até agora, por isso aqui fica. Faz-me confusão hoje ver a forma tão amadora como gravava e falava, mas enfim, passo à apresentação. O João Pedro Jorge escreveu vários livros. Esta conversa surgiu a propósito da edição de Chatear o Camões, Inquérito à Vida Cultural Portuguesa, da Maldoror, uma coleção aumentada das crónicas que ele publicou na Sábado sobre os meandros do meio literário português. Esta entrevista tem 1 ano e nota-se. A biografia de Herberto Helder, que nesta altura o João ainda estava a escrever, já tem data de publicação prevista para o próximo ano, e entretanto ele lançou outra biografia nas últimas semanas, mas sobre Fernando Pessoa, o Super Camões. Não falamos deste livro aqui e não confundam com o Chatear o Camões. Acabámos também por falar muito do Tintim, isto porque dias antes eu tinha ido ver uma conferência com o João e apresentada pelo António Costa Pinto, que esteve neste podcast. Era uma conferência sobre o Tintim na Gulbenkian, a propósito da bela exposição do RG que esteve lá patente, mas enfim, comecei por pedir ao João um comentário sobre o que o João Miguel Tavares tinha dito sobre o Chatear o Camões, quando o apresentou uns dias antes no programa anteriormente conhecido como Governo Sombra. Ele disse, e cito: "O João Pedro Jorge é um pistoleiro e, como todos os pistoleiros, manda uns tiros, às vezes acerta no alvo, outras vezes parece que vai muito longe, às vezes é pouco sensível às questões do mérito e encontra sempre ligações obscuras para as coisas acontecerem. Mas como eu gosto de westerns, acho alguma graça aos pistoleiros." E é com a resposta a esta pequena análise que começamos a conversa. Como é óbvio, acho que isso é uma banalidade, é um lugar comum. Todas as pessoas que fazem avaliações críticas e que analisam aquilo que veem, e leem e ouvem, claro que umas vezes acertam e outras vezes não acertam. A questão é quem é que decide que acertou ou que não acertou, não é? Aquilo que ele pode considerar em que eu não acertei, para outras pessoas, se calhar, foi um tiro no alvo, mesmo no centro do alvo. E aquilo em que ele diz que eu acertei, se calhar outros consideram que eu não acertei, que foi um tiro ao lado, não é? E, portanto, isso é... A questão principal é isso, parece-me portanto, um lugar comum, não é? Como é óbvio, toda a gente, ele também, quando escreve crónicas, umas vezes acerta, outras vezes não acerta, naturalmente. Não me parece que isso seja muito arguto da parte dele. Parece-me, como disse, uma banalidade. Depois, por outro lado, acho que ele me promove, porque eu, aqui há uns anos, o José Mário Silva chamou-me crítico bulldozer, e acho que ser pistoleiro já é uma promoção, porque o bulldozer não é aquele tipo, é aquela máquina que não tem discernimento, não tem capacidade de distinguir e, portanto, leva tudo à frente. É um rolo compressor que não consegue distinguir nada e, portanto, o pistoleiro, apesar de tudo, é um bocadinho melhor do que ser um bulldozer, não é? Mas tu, durante muitos anos também, não sei se por tua opção ou não, mas usavas a expressão de seres o crítico bulldozer, pelo menos. Sim, eu aderi completamente a isso, porque não tenho, acho piada a esse tipo de epítetos. Acho que como também não me levo demasiado a sério. Assim como achei piada, por exemplo, que o Sidónio Cachapa, que há muitos anos me chamasse Boy George. Também achei piada, achei bem apanhado.
Embora é sempre curioso que um escritor que se chama Posidónio Cachapa que venha gozar com o nome dos outros. Mas enfim, acho que é bastante temerário da parte dele, mas de facto eu achei piada, o Boy George. E, ou seja, eu acho que nós estamos aqui sempre num domínio de coisas muito subjetivas e pessoais, não é? Não estamos a fazer propriamente ciência, não damos isto não é uma verdade da física nem da biologia, e portanto é natural que uns considerem que às vezes se acerta, outras vezes não se acerta. Mas tu achas que acertas mais vezes do que não acertas? Eu também tenho dificuldade em dizer, embora uma coisa é certa, eu sei que muitas vezes, não os consigo identificar completamente, mas sei que muitas vezes sou injusto. Sou injusto por uma razão muito simples, que é quando nós escrevemos e estamos a tentar descrever e analisar uma realidade, nós não possuímos todas as variáveis dessa realidade, não é? Nós, a partir de indícios da realidade, tentamos construir uma imagem, tentamos fazer o puzzle sem termos as peças todas, não é? E, portanto, é normal que eu tenha cometido nos textos pequenas injustiças, não é? E até pequenos erros de avaliação, mas eu acho que em termos do quadro geral, do panorama geral, eu acho que não estou muito longe do alvo, até porque a maior parte das pessoas que circulam pelo meio cultural, a maior parte confirma esta avaliação genérica. Claro que o confirmam à boca pequena, normalmente à boca grande tem uma opinião diferente, mas à boca pequena a maior parte das pessoas até me dá uma imagem ainda pior do que aquela que eu descrevo. E volto a dizer, eu acho que de um ponto de vista mais ou seja, de uma perspectiva, digamos assim, de helicóptero, digamos assim, quem está a olhar para as coisas a partir de um helicóptero, eu acho que a imagem, a paisagem, não anda muito longe daquilo que eu descrevo. Depois, se eu me aproximasse, se eu descesse do helicóptero e começasse a pisar o terreno, provavelmente ia encontrar algumas incongruências, alguns erros, imperfeições, imprecisões, injustiças. Mas por alguma razão esses textos ficaram eternizados, entre aspas, em livro e outros não é? Porque achas que estes, se calhar... Não, porque isso aí tem a ver com uma questão de coerência dos temas tratados aí. Eu espero um dia mais tarde publicar outros que saíram na revista Sábado, porque há uma grande parte desses textos que saíram na revista Sábado, embora muitos deles ampliados. Se calhar poderia ter referido que eram artigos da Sábado, não pus só as datas, mas a verdade é que, como muitos desses textos foram retrabalhados, eu pus só a data em que eles saíram na revista Sábado, mas também estava a remetê-los, não sei, para a revista Sábado, depois pode dar a ideia que, na verdade, porque não são textos exatamente iguais aos que estão na Sábado. Mas pronto, mas eu poderia ter indicado isso e também não tinha mal nenhum ter indicado, mas olha, passou e fica assim. Mas essas mudanças foi a posteriori e depois de teres publicado os textos? Ou foi a posteriori. Foi a posteriori. Em alguns casos, eram textos que foram enviados para a revista muito grandes. A revista disse-me que era incomportável publicar coisas daquele tamanho. Eu tive que fazer uma redução dos textos. E agora, quando os publiquei em livro, publiquei-os com o seu tamanho original. Por acaso, pronto, o texto maior do livro é o ensaio que dá o subtítulo. Esse é um exemplo de como o que saiu na revista Sábado foi muito menor. É menos de um quinto do que saiu na revista Sábado. Pois, menos de um quinto. É do que eu me lembrava de ler. Eu li isto de uma ponta à outra, para já fiquei um bocadinho, não sei se dizer enojado é uma palavra certa, mas quer dizer, porque há uma crítica que muita gente te aponta, sim, que é de tu partires muito de suposições e etc. Mas sim, no caso deste primeiro texto, que é o Inquérito à Vida Cultural Portuguesa, tu tens muitas fontes. Quanto tempo é que demorou a fazer isto? Demorou muitos meses mesmo. Foram muitos meses a pesquisar, fiz muitas entrevistas também. E atenção, há muita coisa que ficou de fora que eu não poderia pôr aí porque ainda me punham algum processo em tribunal, mas que me contaram histórias ainda mais... O que não está aqui, não chega para um processo em tribunal? Aparentemente, pelo menos eu pedi a um amigo meu jurista para ler, para ver se havia alguma coisa que me poderia dar origem a um processo, mas ele disse-me que à partida não. Mas há coisas, de facto, que eu não podia contar, sim, que são ainda mais nojentas do que, para utilizar a tua expressão, a tua palavra, que, a serem verdade... se tornam isto, de facto, uma coisa... Dão uma imagem das relações no meio cultural, uma coisa... Eu não digo que haja relações muito saudáveis e positivas e boas, etc. Mas quando tu começas, à medida que vais subindo na escala do poder, não é? E do capital social e simbólico e capital cultural, começas a entrar numa espécie de
de um lodo, pá, em que as coisas são muito pouco transparentes. E bem, eu também presumo que nós, se formos a entrar em qualquer vida, se começarmos a escavar cada vez mais, em todas as vidas vamos encontrar esse lodo, mas... Sim, mas neste caso que é um... Agora, as pessoas dizem que eu parto de suposições. Eu gostava de saber, dos textos que aparecem nos jornais e nas revistas e na internet, quem é que não parte de suposições? Claro. Não é? Mas a questão, por exemplo, nos textos da relação do público com a tinta da China, era uma coisa que costumo ler o público, pensava que provavelmente, porque não? E depois quando vi os teus textos pensei, ok, não sou a única pessoa, isto de facto é mesmo não, mas evidente. esse texto foi escrito também um bocadinho porque eu, sei lá, nos últimos 2 anos, tanta gente me falava nisso, tanta gente me chamava a atenção para isso. Eu próprio já tinha tirado essa conclusão, mas percebi que era voz comum. Que a voz comum, lá está, por exemplo, eu não pude dizer aí, mas posso dizer aqui que, porque também não vou nomear, não vou dizer as pessoas que são, mas das entrevistas que eu fiz, porque eu fiz entrevistas, algumas das pessoas que são incitadas chegam a telefonar para o Jornal Público, para os seus amigos do Y, para publicarem, para fazer, eu fiz uma exposição tal, vem aqui, porque eles são, quer dizer, são visitas de casa, não é? São pessoas que vão a jantares à casa dessas pessoas e, portanto, sempre que sai uma obra nova, fazem-se telefonemas, etc. E, portanto, a mim, eu acho muita piada que essas pessoas do público, elas têm que se defender, não é? Mas que, quer dizer, que queiram dar a imagem de que isto é tudo uma falsidade, que é tudo uma invenção minha, quando elas sabem melhor do que ninguém que as coisas não são assim. Sim, mas é como tu apontas no livro, não é? Quer dizer, é sempre aquela tática de dizer que é inveja, que é não sei o quê. Sim, mas isso é um clássico já de há muitos anos, desde antes do 25 de Abril, que essa é uma forma muito comum de desvalorizar e de retirar qualquer tipo de pertinência. Agora, voltando à questão das suposições. Não, é que isso faz-me sempre lembrar aquela ideia de que também houve uma altura que me criticavam por descontextualizar as citações. Não é? Eu utilizava citações, tirava citações dos livros para fazer uma crítica negativa. Ele está a descontextualizar as citações. Mas, quer dizer, quando eles fazem o mesmo para elogiar o texto, já não estão a descontextualizar. Não é? Sim. E, portanto, eu acho que isto é tudo uma espécie de uma comédia de enganos. Andamos todos numa comédia de enganos, mas que também acho que é inevitável, porque discutir literatura, discutir, no fundo, gostos, não é? É inevitável que se caia neste tipo de ping-pong, não é? Mas todas estas crónicas que envolvem nomes, e são muitas que envolvem nomes, tu tens sempre entrevistas por trás? Ou... Em muitas vezes, sim, em muitos casos, sim. Sobretudo nas coisas de mais folgo, sim. E são pessoas diretamente ligadas a esses processos? Sim. Que não podes nomear, obviamente. Sim, não vou nomear, não quero pô-las em causa, até porque, pronto, não... Mas em relação às críticas que eu fazia, é porque é extraordinário, porque... Se eu falasse em abstrato, eu estou sempre a tocar neste ponto, que é, se eu falasse em abstrato, se eu fizesse uma crítica em abstrato à corrupção do meio cultural, ao amiguismo, ao clientelismo, em abstrato, que é o que muita gente faz. Sim. Muita gente, aliás, que está no centro destes processos clientelares e de amiguismo, vão para os jornais fazer textos, assim, uma espécie de textos quixotescos, em que eles são uma espécie de quixotes que estão a lutar contra a corrupção do meio. Sim. Mas esquecem é que eles nunca apontam nomes. Nunca dão exemplos, nunca concretizam. Sim. E a questão é que eu sempre fiz questão, desde o início, de, no fundo, eu no fundo faço o mesmo que eles fazem, só que a diferença é que aponto nomes. Mas é preço por ter, que é o preço por não ter. Por se apontares nomes, estás a ver. Ou seja, se eu escrevesse, se eu espremesse esses textos e tirasse daí apenas a parte teórica, sem os exemplos, ninguém se ia escandalizar com isso. Se calhar até muitos iam concordar. Pois, porque não se o problema é quando se fala em nomes, ou porque é amigo, ou porque está a falar de um amigo, ou porque está a falar de um conhecido, ou alguém que faz parte da editora onde publica, ou etc. E, portanto... Mas isso faz parte deste, pronto, de estar no meio, neste meio cultural que é bastante pequenino, não é? Que é um meio de comadres, soalheiras e... Mas isso, quer dizer, isso já não me incomoda grandemente, não... Mas só mais uma curiosidade, se algum destes textos, principalmente este do Inquérito à Vida Cultural Portuguesa e o da Tinta da China, eu queria perguntar se por acaso sentiste alguma reação no teu trabalho ou nas tuas propostas depois desses textos terem... Não, até há aí 2 textos que dão conta dessas reações, quando falo do Manuel Alberto Valente, etc., Maria do Rosário Pedreira, que vieram lá estar, vieram dizer que eu sou um invejoso, que sou não sei o quê...
enfim. Mas fora isso, mais... Fora isso, não. Fora isso, fora as coisas de pessoas na Facebook a dizer que eu sou... Qual é a expressão? Que eu sou um especialista em destruir vidas. Reputações, a destruir reputações, e que o meu objetivo é sempre destruir a reputação dessas pessoas. Mas enfim. Pois. Não merece muitos comentários. Não, claro que não. E só há uns tempos eu tinha lido uma coisa tua na sábado, que era outra vez sobre o Mega Ferreira. Sim. E tu disseste, se calhar eu li mal, mas supostamente também estava um outro livro envolvido por causa da história dele antes do 25 de Abril, ou não? Não, isso tinha a ver com o facto do Mega Ferreira ter trabalhado no SNI, nos anos 60, até no final dos anos 60 até o 25 de Abril. Sim. E precisamente no processo desta pesquisa para o inquérito da vida cultural portuguesa, eu ter ido à Torre do Tombo e ter de repente pedido uns dossiês relativos ao SNI, à atividade do SNI, e ter encontrado uma pasta que continha uma série de textos escritos pelo próprio Mega sobre sobretudo a guerra colonial. E eu, na verdade, eu tinha ido lá, não fazia ideia, portanto eu fui lá só para tentar perceber e tentar documentar mais sobre essa passagem do Mega Ferreira no SNI, portanto muito próximo da censura, portanto, dos serviços de informação, etc. E porque ele também, a certa altura, diz que fez um curso de comunicação social, eu também queria perceber isso. E o que eu percebi, na verdade, é que, através desses documentos, é que ele dizia, porque ele sempre disse nas entrevistas que dava, das poucas vezes que refere o SNI, diz que era tradutor. Fazia umas traduções de notícias sobre Portugal que saíam no estrangeiro e que ele traduzia para português. E, na verdade, eu vim a descobrir que ele fazia mais do que isso. Provavelmente também fazia isso, mas fazia também uma espécie de comentários do que se percebe dos documentos, que eram para ser lidos na rádio. Uma espécie de contra-propaganda, contra-informação a favor do regime. E o mais grave que está ali tem a ver com o massacre de Viriamu e a forma como ele tenta descredibilizar as versões do massacre de Viriamu e, sobretudo, descredibilizar órgãos de comunicação social, como, por exemplo, o Times, em Inglaterra, onde ele tinha estado durante 6 meses, presumo, ou 4 meses, a tirar um curso de comunicação social. Portanto, ele esteve em Inglaterra, portanto, num país livre, democrático, e volta para cá e diz que o Times é um jornal sensacionalista, que deturpa os factos, etc. Não é? E diz que aquilo é tudo uma invenção, quer dizer, que as versões do massacre são todas invenções, etc. E percebi que ele, quando foi para aí, para o SNI, ele estava a fazer o curso de Direito e deixa o curso de Direito, suspende o curso de Direito, e eu presumo que ele nunca tirou o curso de Direito. Se o tirou depois do 25 de Abril, porque até ao 25 de Abril não o tirou, embora em muitos documentos oficiais ele apareça como Dr. Mega Ferreira, ele nunca desmentiu isso. Não é? E eu estou convencido, não tenho a certeza, mas estou convencido que ele não acabou o curso de Direito. Porque a ter acabou graças às passagens administrativas, mas de qualquer modo ele suspendeu o curso no segundo ano, julgo. E as passagens administrativas só serviam para quem estava no último ano. Portanto, acho estranho que ele tivesse feito por passagens administrativas, mas pronto, é possível, não sei. O que sei é que ele, logo a seguir ao 25 de Abril, começa a trabalhar para um ministério do Partido Socialista, não é? E aí já aparece como um grande marxista contra o regime. Pronto, mas eu acho que o caso do Mega Ferreira deve haver imensos casos em Portugal. Sim, de salta-pocinhas Sim, ou por exemplo, uma das coisas que eu nunca consegui apurar é porque é que a PIDE não tem um processo relativo ao Mega Ferreira, por exemplo. Como é que ele, que passou pelo SNI, não tem um processo lá, na PIDE? É estranho, não é? Sim. Eu sei que houve uma série de gente que conseguiu tirar os seus processos da PIDE. Mas aquilo, a certa altura, houve uma balbúrdia ali, houve muita gente que foi lá à pressa tirar os seus... Não sei se foi o caso do Mega ou não faço ideia, mas acho estranho não estar lá, não haver na PIDE, ou não está tratado arquivisticamente ainda, ou está algures num armazém qualquer, porque eu presumo que a Torre do Tombo ainda não tem todos os arquivos relativos ao SNI, ainda não estão todos tratados, ou não foram todos para a Torre do Tombo. Mas pronto, tem a ver sobretudo com isto, tem a ver com o facto de estamos a falar de um tipo que mesmo que não fosse do regime, numa altura em que precisou de trabalho, facilmente se vendeu ao regime para conseguir, não sei, para conseguir
ter um ordenado, para conseguir viver, se calhar por dificuldades financeiras, não sei. Eu julgo que... Eu acho que aí até o condenável não é tanto o facto de ele ter feito o que fez. Porque acho que nenhum de nós tem o direito de julgar isso, porque nós não sabemos como é que reagiríamos também nessa situação. Se calhar também acabaríamos por escrever o que ele escreveu. O problema é ele, depois do 25 de Abril, sempre ter escondido isto. Sempre escondeu isto e sempre se apresentou como alguém que tinha feito um trabalho de oposição ao regime, quando, na verdade, ele não fez grande oposição. Mesmo no célebre Comércio do Funchal, naquela folha de cor salmão que era dirigida pelo Vicente Jorge Silva, que ele utiliza muitas vezes como uma espécie de bandeira da sua oposição ao regime. Quer dizer, uma pessoa começa a consultar aquilo e vê que o Mega Ferreira escrevia sobre cultura, sobre futebol, sobre desporto. Quer dizer, nunca fez nada ali de grande oposição ao regime. Não. Mesmo até nos pseudónimos, que ele teve lá alguns pseudónimos, mesmo esses pseudónimos eu não consegui encontrar lá nada que fosse assim mais... Ele sempre foi muito cuidadoso, aliás, mesmo em democracia ele sempre foi cuidadoso no que dizia sobre as pessoas que têm poder, não é? Sim. Tu fizeste uma tese de mestrado que também era sobre o meio literário português. Sim. E isso, foi nessa altura que tu começaste a interessar por estas clubites no meio da literatura ou foi sim, antes? De certo modo, talvez possa dizer que sim. Quer dizer, antes um bocadinho por ler autores, nomeadamente o Luís Pacheco, que tinham essa visão também muito crítica do meio. Mas depois, uma coisa é ler o Luís Pacheco. Depois, outra coisa é de repente começar a fazer investigação e começar a perceber que isso tem algum fundo de verdade, não é? Nomeadamente no caso dos prémios literários, em que, pronto, aquilo é tudo... Não sei se ainda há alguém que acredite nos prémios literários, mas não digo que sejam todos atribuídos de forma espúria ou como resultado de equilíbrio de interesses ou de trocas de favores, não sei. Com certeza que haverá alguns prémios que são atribuídos de uma forma desinteressada, mas eu julgo que a grande maioria não são. Do que eu percebi através dessa investigação do mestrado e mesmo do que tenho sabido, ainda hoje se faz isso, não é? Ainda hoje... Mas achas que é caso único ou no resto do mundo também é assim? Quer dizer, é que eu depois falo com algumas pessoas e não sei se as pessoas depois me contam isto só porque sabem que eu gosto de saber estas histórias e se querem que eu depois sirva um bocadinho como divulgador, assim, uma espécie de... Mas a verdade é que há pessoas que, mesmo que participam nos júris, que me contam as histórias que eles próprios viveram dentro desses júris. E as discussões que se geraram e o tipo de argumentos que surgiram são quase sempre argumentos extraliterários. Nunca têm a ver com o texto em si. Tem sempre a ver com, mas este é da editora tal e este prémio convém premiar este porque é editado por esta editora ou porque... Pronto, tudo isto me leva, quer dizer, a acreditar pouco Mas também, quer dizer, a única coisa, os prémios, na verdade, o que têm mais interessante é o dinheiro, não é? E, de facto, eu tenho alguma inveja de repente, de um gajo que ganha um prémio literário e ganha 10 mil euros. Também gostava de ganhar 10 mil euros. Eu acho que o galardão em si estou-me nas tintas, mas 10 mil euros faziam muita falta. Claro. Mudando de assunto, como é que está a biografia do Herberto Helder? Porque tu aqui falas Sim. que ias fazer isso. Sim, está a ser feita, muito devagarinho. Neste momento estou a acabar as transcrições das entrevistas, mas a verdade é que acabei por me ir atrasando por uma razão simples, é que eu, como não tenho um emprego, não é? Não tenho um emprego. Eu, na altura, quando propus esta ideia da biografia do Herberto, vivia de projetos que apresentava às editoras. Mas, ao mesmo tempo, nunca saí completamente da academia, da universidade, e tentei sempre concorrer a financiamentos para investigar, para continuar a fazer investigação. Quando eu faço esta proposta à Porta Editora, eles aceitam e depois se trata do contrato, etc., eu já tinha concorrido por 2 vezes e pela terceira vez, a uma bolsa da Fundação Ciência e Tecnologia para o pós-doutoramento, para fazer um pós-doutoramento. E, por coincidência, há um mês em que eu assino o contrato e no mês seguinte recebo a resposta positiva do financiamento, de um financiamento durante 5 anos. Que é quer dizer, não tem qualquer comparação com o dinheiro que me foi pago, em parte ainda não todo, para fazer a biografia do Herberto. É que não tem comparação. Quer dizer, o dinheiro que me pagam para fazer a biografia do Herberto dá-me para viver durante
5, 6 meses. E isto a bolsa dá-me para viver 5 anos, não é? Ou seja, não tem comparação possível, não é? E, portanto, como é óbvio, eu tenho que dar prioridade ao pós-doutoramento, não é? E tenho feito isso, e portanto acabo por dar menos tempo, por despender menos tempo na biografia do que no pós-doutoramento. E isso tem atrasado bastante a biografia, mas a biografia vai existir. Pode demorar mais algum tempo, mas quer dizer, vai existir. Eu já fiz um investimento tão grande de investigação, um investimento brutal. Não, tenho até, quer dizer, presumo que ninguém daquelas biografias que têm saído tenha feito um investimento tão grande em investigação como eu. Tenho uma massa absolutamente descomunal de informação. Aliás, um dos meus terrores é que a minha casa arda, porque perco isso tudo. Já recolhi tanta coisa que tenho medo que me assaltem a casa e me roubem, ou que isto pegue fogo e perca isso tudo. E o livro vai existir, porque, na verdade, eu acho que este é talvez seja o livro mais importante que eu vou escrever. E, portanto, quer dizer, nunca, quer dizer, a biografia há uma certeza aqui. Se eu tiver saúde e se sobreviver, e se for sobrevivendo à passagem do tempo, esse livro vai existir ou sim ou sim. Sim. E qual é que é o tema desse pós-doutoramento? O pós-doutoramento é retornados. A integração dos retornados, com uma ligação ao próprio processo da democratização, da transição para a democracia, e de como a integração dos retornados foi importante na consolidação da democracia portuguesa. É um tema que tem um bocadinho caro, não é? Porque... Claro, sim, claro. Isso eu não escondo de maneira nenhuma. Aliás, muita gente que estuda este tema também são retornados, como eu, não é? Quando este programa for emitido, se calhar já se passaram umas semanas daquele debate do Tintin, e tu contaste a tua história com o livro do Tintin no Templo do Sol. Podes só voltar a contar resumidamente essa história, porque eu acho que é muito... Sim, ou seja, eu basicamente, o Tintin é uma personagem, os livros do Tintin, as histórias do Tintin, são talvez das referências culturais mais importantes da minha vida. Não só pelo gosto de ler os livros e de achar os livros muito bonitos mesmo, mas sobretudo por esta circunstância pessoal, uma circunstância limite que tem a ver com o facto de eu nasci em Moçambique, em Lourenço Marques, em 1972. Em 1974, o meu pai arranja um trabalho em Angola e nós mudamos para Angola. Portanto, eu quando tenho 3 anos vou para viver para Angola, vou de Lourenço Marques para Angola, com a minha família. E passado uns meses, dá-se o 25 de Abril e a situação torna-se bastante caótica em Luanda. Num desses dias de Luanda de 1975, a minha mãe está um dia à janela de casa, ali num bairro que ficava já à saída de Luanda, um bairro da Companhia Congo Agrícola, onde trabalhava o meu avô materno. E daí que aquilo eram daquelas casas da Companhia Congo Agrícola. E era comum já nessa altura, em Luanda, em particular em Luanda, onde os movimentos de libertação se digladiaram já na capital, quando chegaram à capital, e portanto era muito comum ouvir tiros, ouvir cenas de pancadaria, muitos gritos, etc. E a minha mãe, aliás, lembra-se de uma das imagens que lhe mais a assustava, era estar em casa à noite e ouvir os batuques à noite, que se ouviam, ressoavam na noite, e que de dia para dia esse barulho, esse ressoar dos batuques se ia sentindo cada vez mais próximo, como se houvesse uma aproximação da cidade. Mas pronto, num desses dias a minha mãe está comigo à janela, eu sou bebê, 3 anos, tenho 3 anos, Tens memória disso? Não, isso não tenho memória nenhuma, isto é contado pela minha mãe, e há um dia em que se ouvem 2 tiros. Nesse dia ouvem-se 2 tiros, a minha mãe achou aquilo, saiu, afastou-se da janela, porque estava mesmo à janela, e depois verificou que uma das balas tinha alojado por cima da minha cabeça na moldura da janela. E em resultado disso, os meus pais decidiram que se calhar seria na altura de me pôr a mim e ao meu irmão a salvo, mandaram-nos para Portugal, os meus avós estavam cá, a minha avó paterna estava cá, havia também os tios avós que estavam cá, e que tinham casa, e decidiram pôr-me a mim e ao meu irmão num avião, ao cuidado de uma hospedeira de bordo,
que era conhecida da família. Fomos para o aeroporto, foi uma viagem atribulada, de que eu não me lembro também exatamente, embora as minhas primeiras memórias começam a formar-se aí. Qual é que é a tua primeira memória de todas? Não, a minha primeira memória de todas é, de facto, entrar no avião. Nós vamos com soldados, com militares, no meio de militares, muita confusão, as pessoas irem deitadas numa carrinha por causa dos tiros. E eu, durante esse trajeto todo, e até chegar a Lisboa, levava sempre comigo, era a única coisa que eu tinha na mão, era um exemplar do Templo do Sol, da editora Record, da brasileira, editora Record, brasileira. E isto tem quer dizer, este pormenor é importante porquê? Porque em Portugal, nessa altura, ainda não havia álbuns do Tintin. Os álbuns do Tintin só aparecem, o primeiro álbum do Tintin, não estou a dizer as aventuras do Tintin naquela revista, na Papagaio, e depois na própria revista Tintin, não é? Mas em álbum autónomo, o primeiro álbum que aparece em Portugal, que é da Verbo, é em 1988. Portanto, um ano antes da queda do Muro de Berlim. Nos anos 60 já havia álbuns do Tintin no Brasil. Porquê é que aparece em Angola este álbum? É que Angola tinha uma relação muito próxima com o Brasil. Ou seja, em termos culturais, havia uma série de obras culturais, de obras de cultura, de livros em particular, que não chegavam a Portugal do Brasil, mas que chegavam a Angola a partir do Brasil. Aliás, uma parte daquela intelectualidade angolana, aquela intelectualidade branca angolana, sobretudo, sei lá, o Andino Vieira e outros, tiveram acesso a livros do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, da Gabriela Mistral, do Pablo Neruda, tudo através de edições brasileiras. Porquê? Porque os Correios em Angola, pelo menos até à implantação da PIDE, a implantação oficial da PIDE, que foi em 58, 59, os Correios eram muito menos controlados que em Portugal. E, portanto, chegava muita coisa a Angola que não chegava a Portugal. E eu presumo, isto é uma suposição minha, que esses álbuns do Tintin também chegaram a Angola por via dessa relação, desse intercâmbio entre Angola e Brasil. Portanto, eu quando estou no aeroporto, em Luanda, e depois no avião, tenho sempre comigo esse livro e, portanto, eu a partir daí, desde esse momento, e por estar associado à minha primeira memória, não é? Os álbuns do Tintin e as imagens do Tintin, basta-me ver uma imagem do Tintin, é um bocadinho como a Madalena do Proust, não é? Como deflagra em mim um processo regressivo, proustiano, de viagem no tempo, não é? Em que é talvez das imagens que mais me consegue fazer recuar ao momento em que eu era criança. E à maneira de sentir de como eu era criança, como eu via as coisas quando era criança. Pronto, e depois fui sempre tendo contacto com o Tintin por causa disso, não é? Sempre me desencadeou esse processo, no fundo, emocional, não é? E portanto, fui, de certo modo, intensificando essa ligação por causa disso, por uma espécie de fidelidade a esse momento conturbado, momento difícil, de separação dos pais. E eu presumo até que a primeira memória surge precisamente pelo facto de se tratar da separação dos pais. Sim, os meus pais ficaram mais 6 meses. Eu e o meu irmão viemos sozinhos e chegámos sozinhos. E depois também nós fomos, primeiro nós estivemos em Benfica, de 15 dias, mas depois fomos, sobretudo, viver numa casa onde estavam também os nossos primos, que também tinham vindo lá, na rua Rosa Araújo, ali paralela à rua da Cinemateca, da Barata Salgueiro, e aí também, nessa onde nós, foi uma altura muito forte, uma casa enorme, muito escura, com grandes corredores, sobretudo tinha uma tia-avó, que era a Maria do Rosário, que tinha tido um atraso mental, dizia-se que tinha caído dos braços, do colo de alguém, tinha batido com a cabeça no chão, e, portanto era uma velhota criança, não é? E que sofreu muito connosco, não é? Porque nós éramos crianças e fartávamos de fazer tropelias, quer dizer, porque ela acreditava em tudo, quer dizer, nós éramos miúdos e punhamos meias na cabeça e saíamos de casa, tocávamos à porta à campainha de porta, ela abria a porta e nós dizíamos que éramos ladrões e ela acreditava que nós éramos de facto ladrões e ia buscar o dinheiro para nos dar, não é? Só para perceberes Pronto, não tem graça nenhuma. Na verdade, eu acho que ela, no fundo, nós no fundo, fizemos muitas tropelias, mas eu acho que também foi porque ela vivia sozinha com uma criada, que era a Senhora Maria.
E acho que aquelas duas senhoras velhotas também, de repente, ganharam uma vida naquela casa. E pronto, foi também uma altura. E nessa casa, quando nós estávamos nessa casa, também havia ali perto uma papelaria, que era a Gralha, que era perto, ali na Alexandre Herculano, perto daquela pastelaria, o que é a Orquídea. Sim. E o casal que tinha essa papelaria deixava-nos a mim, ao meu irmão e aos meus 2 primos, sentarmos lá no chão a ver bandas desenhadas, incluindo o Tintin. E também foi, se calhar, por causa deste contexto da minha leitura do Tintin, que eu acabei aos poucos por também me aperceber que, na verdade, quem eu gostava mais não era o Tintin, mas era o Capitão Haddock, não é? Não só porque é um tipo rabugento, mal disposto, que no fundo correspondia um bocadinho ao estado de espírito de uma criança que se foi tirada do seu ambiente, não é? Que teve de fazer uma mudança radical, teve de fazer uma viagem, não é? E a viagem é um elemento fundamental do Tintin, não é? Esta ideia da viagem, não é? É um dos valores importantes do Tintin, ao contrário do que aliás foi dito lá na Gulbenkian, que se diz que os valores estão a ser postos em causa. Sim. Quer dizer, os valores centrais do Tintin ninguém os põe em causa. Os valores da amizade, do compromisso com os mais fracos. Sim. E contra os déspotas, o valor da curiosidade, da viagem, não é? Da viagem e da aventura. Não é? Esses valores ninguém os põe em causa. Sim. Quer dizer, quando nós dizemos que o Hergé que os livros do Tintin têm alguns elementos colonialistas, ou misóginos, ou seja lá o que for. Quer dizer, ninguém está a pôr nada disso põe em causa os valores centrais do Tintin, não é? Sim, se não fosse por isso os livros não tinham passado o teste do tempo, não é? Sim, claro, quer dizer, eu posso continuar a gostar do Tintin, e continuo a gostar, eu posso continuar a considerar os livros maravilhosos, e considero, posso continuar a apreciar o talento do Hergé, não é? E continuo, e ao mesmo tempo reconhecer que há ali elementos que são vicissitudes de um ser humano que viveu naquela época. Sim. E que nada disto deslustra o talento do Hergé, nem ele tem que ser eliminado ou censurado. Claro. Por isso, o facto de nós fazermos esta crítica não implica que estamos a proibir a leitura destes livros. Estamos só simplesmente a chamar a atenção para uma maior consciencialização até do próprio texto. Eu acho que isso enriquece o conhecimento daqueles álbuns e o conhecimento daquela época e do que é que era produzir obras culturais naquela época, se nós também falarmos disto. Sim, não é? Exatamente. E esta ideia da viagem e da amizade, nada disso é posto em causa por causa disto, não é? E a mim faz-me sempre irrita-me profundamente muita gente que é contra o politicamente correto, que está permanentemente a utilizar termos como censura, index, inquisição, inquisidores, fascistas. Quer dizer, é a banalização total deste tipo de palavras. São palavras importantes e fortes que devem ser utilizadas nos momentos de facto em que é importante utilizá-los. Não é nestes de todo, não é? Quer dizer, e no caso do Tintin, quer dizer, a discussão já não é propriamente nova também, não é? Já desde os anos 60 ou 70 que o livro do Tintin no Congo já tinha sido retirado em vários países e voltado a ser colocado. Sim. Mas sim, eu gostei muito desse apontamento que tu fizeste na altura, porque aquilo começou logo bem, começou logo com essa... Foi logo, o Carlos Gaspar falou logo da questão do index e fiquei, isto vai ser logo... Quer dizer, porque a mim acho que, não sei porque é que... Qual é que é a necessidade, na verdade, de extremar, porque na verdade quem acaba por extremar as coisas são essas pessoas que têm essa... No fundo, que acabam por reduzir a análise das coisas a dois extremos. Quer dizer, ou é tudo perfeito e maravilhoso e não pode ter nenhuma, não se pode apontar fragilidades, ou então é tudo mau. Mas voltando ao Capitão Haddock, o que é que eu disse isso na Gulbenkian, e também, aliás, está nesse livro, não é fácil dizer bem, que é, no fundo, o Capitão Haddock é um personagem bastante mais interessante do que o Tintin e bastante também mais divertido, não é? Porque tem esta particularidade que é, desde logo, é muito mais humano que o Tintin, não é? É muito mais humano porque tem imensos defeitos, não é? Quando ele aparece é alcoólico, não é? É um velho marinheiro alcoólico, um berrão, não é? Que
que depois até o próprio Tintin acaba por convencê-lo a deixar de beber, e depois ele a seguir, num álbum a seguir, aparece já como presidente da Liga contra os Alcoólicos, etc. Mas depois ele vai sempre tendo recaídas, acaba sempre por beber, vai sempre bebendo, e portanto tem essa imperfeição, esses defeitos. Porque o Capitão Haddock, ele irrita-se, fica cheio de raiva, chora, desespera. O Tintin raramente tem este tipo de emoções. O Tintin raramente tem dúvidas, raramente chora, raramente se irrita, nunca tem dúvidas quando tem que salvar alguém, ou resolver algum problema, ou denunciar alguma coisa. Nunca tem dúvidas. E o Capitão Haddock tem sempre dúvidas. Exatamente. Tem sempre. Eu julgo que não me lembro de algum momento em que o Capitão Haddock diga vamos embora, Tintin. Claro, tem que ser. Não. Ele tenta sempre de mover o Tintin, de ir ao outro lado do mundo salvar alguém. Mas ele, apesar disso, nunca abandona o Tintin, vai sempre atrás dele e acompanha-o sempre. Nunca desiste, nunca e isso, talvez por isso, até mesmo plasticamente, o Capitão Haddock, em termos de desenho, é muito mais complexo que o Tintin. Sim, tem muito mais, varia muito mais. O boneco do Tintin, o desenho do Capitão Haddock é muito mais plástico do que o Tintin. Sim, não é? Sim. E por tudo isso acho que acabei por me ligar mais ao Capitão Haddock, e hoje em dia o Capitão Haddock ser uma figura para mim muito maior e muito mais grandiosa do que o Tintin, por todas essas razões. Essa edição do Templo do Sol, entretanto, perdeu-se. Sim, perdeu-se. Se calhar até foi vendida aqui na Feira da Ladra, se calhar foi uma sério? dessas, não sei, não me lembro, não faço ideia, não me lembro. Mas fora a questão também emocional, achas que é o teu livro preferido do Tintin ou não? Não sei, tenho dificuldade. Eu agora, quando fui para a Gulbenkian, estive a relê-lo e adorei, de facto, ler aquilo outra vez. Acho que aquilo tem coisas muito cómicas, muito bem apanhadas. Aquela reconstituição histórica do RG, quer dizer, aquele gosto pelo pormenor, aquilo é de facto maravilhoso, não é? E, quer dizer, eu leio aquilo e continuo a achar muita piada aquilo, a gostar muito daquilo mesmo e a rir-me, não é que me desata as gargalhadas, mas rio-me interiormente muito Sim. ao ler aquilo. E sobretudo tem isso, é que quase cada quadradinho me, quer dizer, é essa viagem no tempo, não é? Cada quadradinho me faz recuar, não é? Sinto aquilo, consegue envolver muito, eu entro muito dentro dos álbuns do Tintin. E depois o RG também teve essa capacidade, ao mesmo tempo também de ter sabido corrigir algumas coisas, não é? O RG no início não tinha este cuidado com as diferenças culturais, por exemplo, ele passou a ter muito mais cuidado com isso, começou a investigar muito mais, a ter ainda atenção muito mais a essas questões. E isso torna os livros ainda mais... sei lá, eu posso achar o Tintin em África, na verdade no Congo, o da Record era Tintin em África, não era Tintin no Congo, mas eu leio aquilo, eu vejo aquilo e aquilo, lá está, faz esse processo todo proustiano, mas indiscutivelmente, à medida que nós vamos lendo os álbuns posteriores, percebemos como aquele álbum é muito tosco, é muito mais tosco do que os outros, embora eu olhe aquela figura daquele missionário e vejo aquelas imagens, aquilo, pronto, é muito, é a minha... Mas a nível de violência com animais, aquilo é uma coisa terrível, é uma coisa terrível, mas por acaso nisso ele não muda muito, não muda assim tanto. Por exemplo, o Templo do Sol também tem há muitos animais ali que também não são bem tratados, não é? Não, mas não há nada comparável. Sim, não é comparável. O crocodilo, as gazelas, de repente um monte de gazelas mortas, quer dizer, aquilo é um exagero, o dinamite num rinoceronte, não é? Assim, uma coisa, aquilo é um massacre de animais. Quer dizer, eu não sei qual é que é difícil dizer qual é que é os meus álbuns preferidos, não sei. Por exemplo, eu gosto muito daquele lá está, esse também é outro que mais me impacta em termos emocionais, é o da Ilha Misteriosa, não é? Com aquele cogumelo gigante. A Estrela Misteriosa. É aquele que eles estavam lá a falar. Tem os cientistas, aqueles cientistas, uma série de cientistas. Sim. E depois também é isso, é que o do RG depois também tem esse lado, é que nos vai familiarizando com as descobertas científicas, com o progresso científico, não é? E isso, pronto, também acho que é muito apelativo. Sim, para lá a história do século XX está lá. Quer dizer, para além dos animais, porque os álbuns do Tintin têm imensos animais, mesmo o Templo do Sol tem imensos animais, aparecem imensos animais e aparecem imensos automóveis, tem imensos automóveis diferentes, motas,
eu acho que o RG teve essa capacidade de congregar uma série de elementos que são apelativos para um jovem, não é? Os animais, as motas, os carros, os aviões, as coisas científicas, a descoberta científica, dos sábios, etc. Para além essa ideia da viagem, da aventura. Acho que é essa fórmula alquímica, digamos assim, que faz com que ainda hoje as pessoas continuem a gostar de ler aquilo, não é? Sim. Apesar dos seus defeitos. Só voltando um bocadinho atrás na questão do politicamente correto, e acho que foi na semana passada, fizeste aqueles textos a criticar a posição do Diogo Ramada Curto por causa daquele documentário. Ao mesmo tempo, dedicas o livro a ele. Como é que funciona essa amizade? Funciona, eu acho que funciona precisamente como devem funcionar as amizades. Isto foi só uma curiosidade, porque agora vi aqui o nome dele e... Não, porque funciona como devem funcionar as verdadeiras amizades. Que eu acho que é o caso da nossa, que é nós sermos frontais a discordar quando discordamos. E em público, se possível. Nós discordamos muitas vezes em privado. Neste caso, eu achei que tinha que discordar em público, porque achei que o texto tinha uma série de afirmações que eu acho que eram um pouco fundamentadas e eu acho que isso, o que eu espero de um verdadeiro amigo é que ele me chame a atenção para coisas que ele não concorda, e critique. Depois, uma pessoa ou concorda ou não concorda, ou aceita a crítica, ou adere a ela e depois diz, tens razão, de facto tens razão, eu se calhar fui mais fútil ou frívolo quando disse isto e acho que tens razão, ou então dizer, simplesmente eu acho que não tens razão, continua, quer dizer, acho que nada disso deve pôr em causa as amizades, não é? Porque... Não, foi só uma provocação, não foi... Não, quer dizer, o Diogo Ramada Curto é uma pessoa muito importante na minha vida, quer dizer, é uma das grandes referências da minha vida, porque foi meu professor na licenciatura, foi meu orientador, é uma pessoa que me tem ajudado muito ao longo da vida, não é? E não é pelo facto de eu discordar neste ponto em particular que eu vou deixar de achar isso dele e de continuar a achar que ele é uma pessoa muito importante na minha vida, não é? Claro, faz muito bem. Foi só uma provocação, desculpa a pergunta. E aliás, eu ao fazer isto, estou na verdade a seguir um dos ensinamentos dele, porque ele próprio sempre defendeu esta postura em termos académicos, ou seja, nós devemos, em termos académicos, nunca devemos abdicar de uma postura crítica, não é? Porque esse é um dos princípios fundamentais da academia e do conhecimento que é nós nos criticarmos. E eu acho que há muita gente que abdica disso e esquece isso. E tende a confundir sempre uma discordância intelectual com uma discordância pessoal. Não é? Sim, as coisas misturam-se. Em Portugal as coisas misturam-se muito, não é? Eu posso não gostar, sei lá, de uma crónica do João Miguel Tavares, mas o facto de eu não gostar da crónica do João Miguel Tavares não faz com que eu não goste do ser humano João Miguel Tavares. São coisas diferentes. Sim, claro. Não é? Mas isso falta um bocadinho. Mas por falar em discórdias, tu fizeste aqui uma coisa, não é fácil dizer bem, que eu acho absolutamente surreal, que é, tu criaste uma personagem que está a responder às tuas crónicas, que é o Rui Falcão. E responder, e depois isto dá uma troca de cartas que fica cada vez mais acesa. Porquê é que decidiste fazer isto? Porquê é que criaste isto? Qual era a ideia? Foi na altura quando eu escrevia no blog Explanar, porque havia muita gente quer dizer, o que eu queria mostrar é precisamente isto, que é nós podemos continuar a dialogar e a comunicar e a considerar e a respeitar-nos discordando frontalmente uns dos outros, não é? E faz mais ou menos isso que eu quis fazer com isso, mostrar que também consigo distanciar-me de mim próprio e identificar alguns defeitos meus e não me sentir diminuído por causa disso. Acho que basicamente foi esse o objetivo. Claro que é mais fácil uma pessoa, não é o mesmo que outra pessoa de repente num outro sítio ou de um outro jornal ou de nos criticar, não é a mesma coisa, é sempre mais fácil este exercício. Mas pronto, mas eu tento sempre ser bastante duro, aliás, eu intimamente comigo sou bastante duro comigo próprio, não é? E tento sempre ter esse exercício até para não me deixar amolecer, não é? Foi esse o objetivo, basicamente. Foi também uma piada, não é? Era mais uma brincadeira. É uma piada, mas é uma piada com piada. Mas
falando outra vez no livro, fala que esta parte está incluída numa parte de ficções, tu nunca quiseste voltar a fazer assim. Por exemplo, eu acho que o texto do taxista está muito engraçado, o texto do Maradona também, tu nunca quiseste voltar. Essa foi a parte que toda a gente, que as pessoas disseram que era a pior do livro. Aliás, o Pedro Mexia fez uma crítica, eu acho que até com alguma razão. Eu na altura até lhe telefonei a dizer que ele tinha razão, que era a parte mais fraca do livro. Eventualmente, e eu até aceito, ainda hoje se calhar acho que é, não sei. Sim, mas não acho que seja, por ser a mais fraca, não é por seja má. Sim, mas não te vês como ficcionista? Não, eu vejo-me, eu gostava ainda de um dia publicar um romance, talvez. Estás à espera que os temas te cheguem, como os escritores dizem? Não, de todo. Mas pronto, tenho isso como um dos objetivos, sim. Okay, e penso nisso muito e tiro muitas notas. Tu já tens uma coisa estruturada? Sim, mais ou menos, tenho uma coisa mais ou menos, sim. Tenho uma coisa pensada, sim. Okay, mas pronto, mas ainda não tive tempo para me dedicar. Eu gostava de ter, sei lá, pelo menos 6 meses para perceber se a coisa se poderia continuar, ou seja, ou se devia abandonar e esquecer completamente isso. Mas é possível que sim, que um dia... Mas tenho muita coisa já para um eventual romance, mas ainda está... Mas lá está à espera deste tempo que eu de repente tenha para uns meses para me dedicar exclusivamente a isso e perceber se posso continuar. Porque eu acho que também se eu ao fim de 6 meses não perceber que aquilo é uma merda, não é? Também será estranho, não é? Ou seja, eu ao fim de 6 meses acho que já tenho uma noção de que, ok, isto é uma merda, não vai sair nada daqui, portanto melhor é desistir. Ou então chegar à conclusão, não, isto até está mais ou menos a correr bem e, portanto, se calhar preciso de mais 6 meses para acabar isto. Mas sim, gostava, tenho essa ambição, sim. Só para acabar, coisas que tenhas lido recentemente e que tenhas gostado? Por acaso é curioso porque acabei há cerca de 2 semanas de ler os 4 romances da Helena Ferrante, da Amiga Genial, e depois os outros 3, e achei aquilo fabuloso. Sério? Okay. Gostei mesmo muito mesmo. Não é só um fenómeno literário que... Não, eu acho que aquilo é um fenómeno literário. Não, mas não é só pelo fenómeno. Não é um si, fenómeno só popular, aquilo é mesmo bom. Okay. Aquilo é mesmo bom, a todos os níveis, quer dizer, ela consegue simultaneamente contar uma história que nos prende, quer dizer, o leitor não consegue, esta imagem comum que é o leitor de facto não consegue parar de ler aquilo. Eu não consegui parar de ler aquilo, eu li aquilo os 4 livros em 2 semanas. Porque muitas vezes passava tardes na cama a lê-lo e lia-o pela madrugada dentro. E ela consegue escrever de uma forma agarrando o leitor e simultaneamente, literariamente, em termos de imagens, de comparações, tem coisas fabulosas, tem coisas mesmo fabulosas. E acho de facto que aquilo são livros que eu não encontro em Portugal, quer dizer, não consigo encontrar ninguém. Aquilo é um outro campeonato, quer dizer, nós estamos a falar de um outro campeonato de literatura. Não há romances em Portugal que atinjam aquele... No fundo é um bocadinho como, utilizando esta comparação também muito, muito comum, que é como se estivéssemos a falar de alguém que está na Liga dos Campeões, não é? Uma equipa da Liga dos Campeões, e depois pegamos nos romances de portugueses. Estamos na Liga Vitalis. Estamos aqui quer dizer, eu depois até comecei a reler, porque não o tinha acabado, A Gorda, da Isabel Figueiredo, que eu acho que é uma boa escritora, eu gosto. Já tinha gostado do Caderno de Memórias Coloniais e eu acho aquilo que é bom e é até acima da média do que eu leio em Portugal, mas foi injusto com a Isabela Figueiredo, porque de repente eu comecei a ler aquilo e já não achei, quer dizer, aquilo foi como estar a viajar num TGV com a Helena Ferrante, não é? E de repente entro no Intercidade, eu passo para a Isabela Figueiredo e de repente estou a andar no Intercidade. Isto até por acaso até poderia ser, quer dizer, poderia até ser visto como uma coisa positiva, quer dizer, o Intercidades também nos permite ver as paisagens com mais detalhe, claro, etc. Claro. Mas a verdade é que o turbilhão da Helena Ferrante é uma coisa que de repente eu cheguei à Isabela Figueiredo e fiquei, pronto, ainda estou a ler, mas estás a reler, ou não? Estou a reler, porque eu da primeira vez não tinha acabado o livro. Ok.
E quando estava a ler estes livros de Helena Ferrante, pensei, de facto, comecei a pensar, isto é uma... Porque aquilo no Helena Ferrante encontra-se muita coisa que tu podes identificar como um olhar feminino. Seja lá o que isto quer dizer. E de repente eu pensei, agora durante uns tempos vou só ler romances de escritoras. Porque eu comecei a pensar, ao longo da vida sempre foram tão poucas as escritoras que eu li, não é? Acabamos por ser sempre muito mais puxados para aqueles clássicos, normalmente são sempre homens, não é? E tirando se calhar a Virginia Woolf, são assim autoras com mas são tão menos as escritoras que nós somos no fundo convidados a ler através das análises de literatura, das histórias da literatura. E eu de repente comecei a fazer esse exercício de vou agora só ler autoras. E passei para a Isabela Figueiredo. Até arranjei ali uma estante no quarto só com autoras de literatura e tenho-as lá porque estou agora estou a tentar fazer esse exercício de ler só autoras, mulheres, não é? Escritoras. Claro que depois ontem fui àquela feira do livro, da Letra Livre, que é a feira de Natal, e encontrei lá a edição brasileira da biografia do Garrincha, do Rui de Castro, e comecei a ler aquilo ontem e já estou agarrado por aquilo. E já estou a subverter o meu plano e já estou a ler a biografia escrita por um homem sobre um homem. Mas não, aquilo é muito engraçado, a biografia, e agora já não vou conseguir parar de ler até ao fim. Portanto... Isso é como o Al Pacino dizia no Padrinho 3, just when I thought I was out, they pulled me back. Exatamente. É difícil, sim. Mas a biografia do Garrincha também é uma boa sugestão de leitura, sim. É uma biografia extraordinária, de facto. Mas e se a Helena Ferrante for um homem? Aparentemente eu acho que não é. Isso já se sabe que não é. Okay. Já se sabe que não é. Eu, aliás, tinha lido antes dela, tinha lido aquelas crónicas do Guardian que estão reunidas cá também. Sim. Não sei como é que ele se chama, se é a invenção do ocasional, alguma coisa assim. Sim, eu acho que é esse título. E aquilo, no início, parece uma coisa assim um bocadinho meio ingênua, até meio simples, mas depois uma pessoa começa a entrar naquilo e a encontrar coisas muito engraçadas. Depois comecei a ler o primeiro romance dela e já não consegui entrar tanto no romance. Depois parei, já não teve o mesmo impacto. Essa tetralogia. Mas a verdade é que essa tetralogia teve um impacto tão grande em mim que depois a Marta, minha namorada, disse-me, então, ela não leu, acho que não acabou de ler a Amiga Genial já há uns anos, e disse-me, então vamos ver a série na Netflix que há, e eu comecei a ver o primeiro episódio e não consegui, não dava porque já estava tão marcado pelo livro que... Mas és daquelas pessoas que livros e filmes, os filmes vão ser sempre piores? Não sei, não faço ideia, não, porque há casos de filmes que são melhores que os livros, não é? Também há, mas não sei, foi uma coisa difícil de explicar, eu não conseguia entrar naquela série, depois de ter estado tão ligado àqueles 4 romances. Sim. Mas recomendo vivamente, de facto. São livros extraordinários. E pronto, é isto, o episódio 101 do À Beira do Abismo. Pode ser que algum dia voltemos em força, até porque tenho saudades de gravar conversas assim, mas para já não posso prometer nada. Entretanto, podem ir seguindo os trabalhos que faço para a Antena 1, entre eles o Pranchas e Balões, sobre banda desenhada, o De Olhos Bem Fechados, um programa só com bandas sonoras, e a rubrica Mortinhos por Sair de Casa, com sugestões para os tempos livres, que tenho feito com a Andreia Simão e com o Pedro Miguel Ribeiro. Do À Beira do Abismo me despeço, espero que não para sempre, apenas por enquanto. Obrigado a quem, mesmo que o programa tenha estado ausente, tenha continuado a ouvir e a comentar os episódios. Até à próxima e bem-aja.